Bom pessoal, esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética, fugindo um pouquinho dos assuntos que eu tenho realmente abordado aqui no canal para discutir um ponto, que eu diria que são bastante propícios nos dias atuais, uma vez que estamos vivendo uma polarização política, crise política, crise filosófica, crise de ideias, crise religiosa e tudo mais. É bastante conveniente discutir assuntos, dessa própria envergadura e no contexto realmente em que vivemos, é bem ocasional discutir alguns pontos, sobre essa mesma envergadura. Então, o ponto que eu queria discutir sobre você é mais ou menos o seguinte, existe de fato realmente a verdade no meio dessa polarização política, no meio dessa polarização religiosa, dessas diversidades de pensamento? Será que de fato a verdade não existe, ou seja, ela não é absoluta? Será que a verdade ela está intrinsecamente enraizada naquilo que o ser humano, ele por sua vez defende? Será que a verdade está está na individualidade? Cada um tem o seu ponto de vista e tudo mais, E se ela de fato realmente existe, quais são os mecanismos pelos quais a gente de fato deve encontrar? Então, se a verdade existe, será que a verdade também existe na religião? Será que ela é universal? Então são esses tipos de assuntos que eu gostaria realmente de estar abordando em rápidas palavras aqui com você. Em primeiro lugar, eu gostaria realmente de compartilhar com vocês uma frase bem célebre de Winston Churchill, que ele diz mais ou menos o seguinte: de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levantam e segue adiante como se nada estivesse acontecido. O que o Winston Churchill estava querendo dizer? Pessoas quase todos os dias tropeçam realmente a verdade, não porque eles simplesmente não a conhecem, mas simplesmente nega ele de uma forma bastante contundente e no mesmo tempo explícita. Definindo a priori aí o que é o conceito de verdade. O que é verdade? Verdade é tudo aquilo que está conforme os fatos e a verdade. Então, no meio do contexto que a gente estamos vivendo, o que mais se aprecia a conduta relativista. É a ideia de que cada um tem a sua própria verdade, cada um tem o seu próprio conceito. E ser absoluto nessa questão é ser, no mesmo tempo, intolerante. Então, ser absoluto, seja ele na área da política, seja ele na área da filosofia, seja ele na área da ciência, isso, na maioria das vezes, isso é tido como um ser completamente ignorante e, no mesmo tempo, intolerante. Então, é sinal de intolerância ser absoluto. Será que, de fato, isso é verdade? Será que a ciência nega a verdade? Será que a filosofia também? Vamos aos fatos. Então, verdade é isso. Verdade é tudo aquilo que está de acordo com os fatos e a verdade. Queira ou não, gente, a gente precisa da verdade em todas as áreas da nossa vida, desde as origens, de certa forma, da humanidade. A humanidade, por sua vez, tem procurado entender as verdades, tem procurado entender a mecânica, como funciona realmente o universo. Existem mais ou menos 4 áreas que são as perguntas principais que envolvem toda a humanidade desde as suas origens. Primeiro, de onde nós viemos? Isso reflete quanto às nossas origens. Quem somos, de fato? Por que a ciência procura realmente descobrir quem somos? Isso reflete quanto à nossa identidade. Então, o que devemos fazer? Isso reflete na nossa moralidade. Quais são os nossos objetivos? Por que estamos aqui? Então, isso é discutido na ciência, também discutido também na religião. E para onde vamos? Isso é discutido também na ciência, também discutido também na religião. Então, essas são as principais perguntas que envolvem a humanidade. Nós precisamos, em que áreas, de fato, nós precisamos da verdade? Precisamos da verdade quanto às nossas finanças, precisamos da verdade quanto aos nossos relacionamentos, precisamos da verdade quanto à nossa saúde. Lembra que quando você vai ali para a farmácia, chega lá, aquele cara da farmácia lhe rende ou lhe vende, na verdade, um remédio, você quer que aquele remédio ali resolva aquela situação. Precisamos também da verdade nesse conceito. Então, precisamos também da verdade quanto à nossa segurança. Então, essas são as áreas, de uma forma geral, que precisamos que a verdade ela seja auto-evidente. Então, o que a verdade de fato ela é? Primeiro, a verdade ela é absoluta, ela não depende do meu ponto de vista, não depende da opinião pública, ela simplesmente é. Ela é
ela não precisa de fatores circunstanciais para que ela realmente exista. Ela simplesmente existe, e eu diria mais o seguinte, né? Ela existe desde o momento que Deus existe. Se Deus de fato realmente ela é a verdade absoluta, então a verdade ela de certa forma não teve início, mas também não tem fim. Tudo que é eterno não tem início, mas também não tem fim. Então ela é simplesmente absoluta nessas questões. Outra coisa, ela é imutável, né? Ela não muda. Então, se você vê que a gravidade, né, ela existe simplesmente por si mesma. Ela não muda, ela pode passar as épocas, pode passar os anos, né? Ela simplesmente é gravidade. Então, esse fator gravitacional, ela é verdade simplesmente por si mesmo. Então, uma outra questão que a verdade ela abarca é que ela é transcultural. Isso envolve a ética, isso envolve a ciência. Então, se naquela época, né, as pessoas entendiam que o Sol era um Deus e hoje não, então isso envolve realmente o relativismo. Na verdade, não envolve realmente o relativismo. O que se entende é que as pessoas, quando via a Lua e o Sol, e entendiam ali como Deus, era um conceito errado. As pessoas compreendiam de forma errada. Então, a verdade não abarca fatores transculturais. O que era verdade no passado é verdade hoje, no presente, e será verdade também no futuro. Outra coisa também, ela é completa, né? Mentir é errado ou mentir ele é certo. Então, não existe, na verdade, um meio termo, né, em relação a isso. Ela é completa, ou ela é verdade ou ela é mentira. Então, todos os conceitos que envolvem a ética, todos os conceitos que envolvem realmente a ciência, ou ele é completa, né, ou deixa de ser completa. Então, no caso realmente da verdade, né, a gente se entende que ela é completa. Outra coisa, ela é exclusiva. Né? A verdade, ela é exclusiva. Então, ela não depende, na verdade, necessariamente de fatores, né, externos. Outra coisa que eu queria realmente comentar sobre você, se a verdade, né, ela simplesmente existe, como podemos, de fato, realmente a conhecê-la? Quais são os mecanismos, eu diria, com os quais a gente pode, de fato, conhecer a verdade? Eu coloquei alguns pontos que eles são necessários para a descoberta da verdade. Primeiro ponto, as evidências. Então existem premissas hoje, né, das mais variadas na ciência. Hoje, se você quiser descobrir o que é verdade ou mentira na arqueologia, tem também dados hoje históricos, metodologias históricas que eles podem realmente estar comprovando. Se você quer descobrir o que é verdade ou mentira na ciência, você tem um experimento científico. Então, todas as áreas você tem uma combinação de instrumentos que você pode aí então estar descobrindo o que é a verdade nesses fatores. O segundo ponto é uma combinação, né, eu diria, da ciência com a lógica. Né? Entre essas combinações está, na verdade, a lei da não contradição. Existem, na verdade, três, né, de cunho realmente filosófico. Primeiro, você tem a lei da não contradição, que permite colocar, na verdade, um certo muro, né, para poder distinguir aquilo que é falso e o que é verdadeiro, aquilo que é real e aquilo que não é real. A lei da não contradição, justamente, ela permite que certas circunstâncias, ou permite que certos fatores, no que tange tanto a área da ciência como também a área da lógica, nos permite dizer aquilo que é falso ou ele é, de fato, verdadeiro. Né? Um exemplo bastante nítido: Deus, né, existe como afirma os teístas, ou Deus não existe como afirma os ateus? Se um está certo, o outro está errado. As duas coisas de fato não podem realmente estar certas ao mesmo tempo. Eu existo como eu estou dizendo para você, ou eu não existo como poderia, por exemplo, existir alguém que pudesse não existir. Se um está certo, o outro está errado. Imagine se uma pessoa dissesse para você mais ou menos o seguinte, que carros não existem. Então, carro existe ou ele não existe? Se um está certo, o outro está errado. O terceiro excluído, que é justamente o outro ponto que eu gostaria de comentar para você, é justamente o fato de que as duas coisas, de fato, né, se um existe ou outro realmente não existe, não pode de fato haver uma terceira opção. Né? Voltando ao exemplo da lei da não contradição, Deus existe como afirma os ateus, aliás, Deus afirma, Deus existe, na verdade, como afirma os teístas, ou Deus não existe como afirma os ateus. Não existe uma terceira opção. Vocês estão realmente me entendendo? Então, a verdade, ela é absoluta nessas suas questões. Então, não existe meio termo, se um defende por um lado ou defende por outro. Então, a verdade, ela é completa, absoluta, imutável, transculturais
Então, a verdade, ela é evidente. Então, alguém poderia realmente dizer para vocês mais ou menos o seguinte: a verdade não existe, Eduardo. Isso é tudo falácia da cabeça das pessoas. Ele está também afirmando uma verdade. E ele, no mesmo tempo, está sendo contraditório com si próprio. Porque ele está acabando de afirmar uma verdade. Se uma pessoa diz para você dizer assim, que a verdade não existe, essa verdade ela é para si próprio ou para as outras pessoas. Se algumas pessoas, por exemplo, dissessem para você assim, que a verdade ele simplesmente não existe, a outra pergunta que a gente se dirige para ele, mais ou menos, você está absolutamente certo disso? Se ele não estiver absolutamente certo disso, isso significa que a verdade dele também é mentira e também não pode coexistir. Então você vê que a verdade ela é absoluta nas suas questões e ela é irrefutável nessas questões. Então coloque isso na sua cabeça, né? Uma outra coisa também é a combinação de ciência com a lógica, né? Você tem, por exemplo, a premissa de que todo homem é mortal, né? A ciência, na verdade, pode chegar a essas conclusões que, de fato, todo homem são mortais. Então, a segunda premissa que eu poderia colocar aqui é que o homem, né, é um ser humano. A terceira premissa que a gente pode colocar aqui é que todos os seres humanos são mortais. Segue-se na primeira premissa de que todo homem é mortal, que a ciência tem como cosmovisão, que dá para caber no experimento científico, e de que todo ser humano, aliás, todo homem, na verdade, é um ser humano. Então, nos leva à seguinte conclusão, de que todos os seres humanos, de fato, são mortais. Essa é a premissa nítida. Então, você vê que a combinação entre a ciência, né, juntamente com a lógica, elas são um casamento realmente perfeito. Por exemplo, eu não preciso de experimento científico para, de fato, descobrir que todos os homens eles são mortais, né? Eu não preciso fazer um experimento com cada ser humano, com cada ser animais, com todos os seres vivos na sua forma geral, para chegar realmente a uma distinção ou uma conclusão de que todos eles são mortais. Por quê? Porque é uma combinação da ciência que dá realmente, que nos dão informações de que todos eles vão morrer. Então, logicamente, se segue-se que toda a raça humana, de fato, vão morrer pela lógica, sem precisar necessariamente fazer um experimento social. Uma outra coisa, né, que eu poderia realmente discutir também com vocês para fechar realmente esse vídeo, se a verdade de fato existe e ela é irrefutável, ela é absoluta, podemos aplicar essa mesma metodologia para a religião, né? Existe de fato verdade nas religiões. Eu diria a você que muitas dessas religiões elas são mais excludentes do que se cumprimentam, ou seja, elas mais se excluem do que mesmo se cumprimentam. Eu já debati com muitas pessoas e ela diz mais ou menos o seguinte: todas as religiões são iguais, gente. De fato não são. Por que elas não são de fato iguais? Por quê? Porque ela se diverge quanto à pessoa de Deus, ela se diverge quanto à santidade, ela se diverge quanto ao conceito de pecado, quanto ao conceito de inferno, se é que alguns defendem que o inferno realmente existe, tem muitas religiões que não acreditam no inferno, ela se diverge quanto à própria moralidade. Então você vê mais pontos que eles são discrepantes realmente entre si do que pontos complementares. Então você vê que todas as religiões elas são diferentes, todas elas não ensinam realmente a mesma coisa. Mas, Eduardo, quais são os métodos, né, que a gente pode aí entender de que todos eles, né, elas são de fato realmente verdadeiros? Quais são os métodos, né, que eu possa realmente chegar realmente a uma conclusão de que existe de fato religião verdadeira? Primeiro ponto que eu gostaria realmente destrinchar aqui para vocês, né, é que toda religião, qualquer conceito de ciência, ele tem que passar pelo conceito de experimento histórico, né? O que eu estou dizendo, o que eu estou tentando falar para você é que todas as religiões elas têm que passar pelo conceito de historicidade. Quando eu falo de historicidade, eu estou falando a historicidade dos lugares, estou falando da historicidade de pessoas, estou falando das historicidades de eventos históricos e principalmente de testemunhas oculares, tanto interno como também externo, para poder acompanhar essa história, para saber de fato se essas ramificações científicas de fato elas são verdadeiras ou elas são falsas. Eu diria para você que na maioria das vezes as grandes religiões do mundo elas tendem na verdade a pensar, né, de uma maneira completamente, né, antagônica à realidade dos fatos, do que mesmo
né, que corrobore com os fatos da ciência e corrobore com os fatos históricos. Então, eu diria para você que hoje, né, o cristianismo, na sua maioria, em todas as áreas, elas são corroboradas por fatos científicos, corroboradas por fatos filosóficos, arqueológicos. Existem lugares que são descobertos, pontos de vista tanto interno, quando eu falo de ponto de vista interno, são aquelas pessoas que participaram dos eventos históricos da pessoa de Cristo, ou seja, que viram Cristo, que foram testemunhas oculares de Cristo. Existem outros fatos históricos, na verdade, que eu estou querendo realmente falar, que são testemunhas externas, que são pessoas que não participaram da história, mas foram pessoas que tiveram, na verdade, o mesmo uma distância, na verdade, histórica pequena, mas que acompanharam esses eventos não de uma forma interna, mas de uma forma externa. Você tem Flávio José, você tem Suetônio, vários historiadores e filósofos, Suetônio, Flávio José, Marabá Serapião, e todos os fatos que corroboram que de fato aquilo que aconteceu dentro do padrão do cristianismo, ele é verdadeiro, ele é histórico. Além do mais, né, você tem intermináveis documentos, né, intrinsecamente ligados à pessoa de Jesus Cristo, não só ele, como também as testemunhas que envolvem esse contexto histórico, que vão realmente sendo escritos, sendo revelados a partir dos fatos e também da história humana. Então é justamente esse vídeo que eu gostaria de mostrar para você. Então, toda a verdade, ela é completa, imutável, absoluta. Então, qualquer pessoa que dizer para você que a verdade não existe, né, ela está afirmando, na verdade, uma verdade, e que isso, de fato, é um pensamento contraditório. Então, a verdade, ela é absoluta, gente. Então, com isso é só.